Há 20 anos, ele encontrou a pedra mais perfeita que já havia visto, e desde então, nunca mais criou uma única obra de arte. Esta é a história de Mateus, um talentoso escultor que descobriu como a busca pela perfeição pode se tornar nossa maior prisão. Uma parábola sobre como o medo de falhar pode nos impedir de viver plenamente. Se você já se sentiu paralisado pelo perfeccionismo, esta história vai tocar seu coração e transformar sua perspectiva. Mateus era conhecido em toda a cidade como o escultor mais habilidoso da região. Suas mãos pareciam ter vida própria quando tocavam o mármore, criando esculturas que faziam as pessoas pararem no meio da rua só para admirar. Todos os dias, sem falta, ele estava em seu ateliê, o som ritmado de seu cinzel ecoando pelas ruas desde o amanhecer. Era uma manhã de primavera quando tudo mudou. Mateus havia saído para uma caminhada nas montanhas próximas, buscando inspiração para sua próxima obra. O sol filtrava através das árvores quando algo capturou sua atenção. Lá, meio escondida entre as pedras, estava a mais bela pedra de mármore que ele jamais havia visto. Seus olhos brilharam como os de uma criança diante do presente mais desejado. A pedra tinha o tamanho perfeito, a cor era de um branco imaculado com veios dourados que pareciam ter sido desenhados por anjos. Sua textura era lisa ao toque, sem uma única imperfeição. Mateus sabia, com absoluta certeza, que aquela pedra estava destinada a se tornar sua obra-prima. Com cuidado extremo, ele carregou a pedra montanha abaixo. Cada passo era calculado para não danificar nem 1 milímetro daquele tesouro. Ao chegar em casa, limpou um espaço especial em seu ateliê e colocou a pedra sobre uma mesa de madeira nobre, onde a luz da janela a iluminava como um farol. Por dias, Mateus apenas observava a pedra. Caminhava ao redor dela, estudando cada ângulo, cada curva natural, imaginando as infinitas possibilidades. Seria uma figura humana, uma representação da natureza? Talvez algo abstrato que tocasse a alma de quem olhasse. Mas quando Mateus pegou seu martelo e cinzel, algo inesperado aconteceu. Suas mãos começaram a tremer. Pela primeira vez em sua carreira, o mestre escultor sentiu medo. Não era um medo qualquer, mas uma ansiedade paralisante que crescia em seu peito como uma tempestade. E se ele errasse? E se a primeira martelada fosse no lugar errado? E se suas mãos, tão firmes em todas as outras obras, falhassem justamente agora? Aquela pedra não era como as outras. Era perfeita demais, preciosa demais para arriscar. Mateus convenceu-se de que precisava planejar melhor, estudar mais, preparar-se completamente antes de dar a primeira martelada. Então, começou a fase dos preparativos. Ele fez dezenas de desenhos, estudou anatomia até a madrugada, pesquisou técnicas de escultores famosos da antiguidade. Organizou seus instrumentos 1000 vezes, afiou e reafiou cada cinzel até que cortassem o ar como navalhas. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e os meses, inexoravelmente, viraram anos. Durante todo esse tempo, Mateus parou de aceitar encomendas. Estou trabalhando em algo especial, dizia aos clientes que batiam à sua porta. Preciso me dedicar completamente a este projeto. Ele havia se convencido de que qualquer outra obra seria uma distração, um desperdício de energia que deveria estar reservada para sua futura obra-prima. Enquanto isso, outros escultores da cidade continuavam suas vidas normalmente. Criavam, erravam, recomeçavam, aprendiam. Alguns fracassavam completamente em certas obras. Outros conseguiam sucessos moderados. Havia aqueles que, de vez em quando, surpreendiam a todos com uma criação verdadeiramente inspirada. Mas todos eles tinham algo que Mateus havia perdido. Estavam criando. A poeira começou a se acumular sobre a pedra perfeita. Ateliê, antes vibrante com o som da criação, tornou-se silencioso como um mausoléu.
Os instrumentos de trabalho enferrujaram ligeiramente por falta de uso regular. As mãos de Mateus, outrora calejadas pelo trabalho diário, foram ficando macias como as de alguém que nunca havia tocado uma ferramenta. 20 anos depois, algo aconteceu que mudaria sua perspectiva para sempre. Era uma tarde quente de verão quando um jovem bateu à porta do ateliê. Seus olhos brilhavam com a mesma paixão que Mateus um dia havia sentido. "Mestre", disse ele, "ouvi falar de sua lendária habilidade. Poderia me ensinar?" Mateus hesitou, mas algo no entusiasmo do jovem o tocou. Abriu as portas do ateliê pela primeira vez em anos. O rapaz entrou com reverência, observando cada canto daquele espaço sagrado para qualquer escultor. Foi então que seus olhos pousaram sobre a pedra empoeirada. "Nossa!" sussurrou o jovem, aproximando-se. "Que mármore magnífico! Esta deve ser sua obra mais preciosa. Posso vê-la mais de perto?" Mateus sentiu um nó na garganta. "Na verdade, ainda não comecei a esculpi-la." O jovem o olhou confuso. "Como assim, mestre?" "É que, bem, é uma pedra muito especial, perfeita demais para arriscar. Estou me preparando há 20 anos para estar à altura dela." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O jovem olhou para a pedra, depois para Mateus, depois novamente para a pedra. Finalmente, com a inocência brutal da juventude, fez a pergunta que mudaria tudo. "Mas, mestre, uma pedra perfeita que nunca vira arte, não é apenas uma pedra?" As palavras atingiram Mateus como um raio em noite clara. Ele olhou ao redor de seu ateliê vazio, pensou nos outros escultores que haviam criado centenas de obras enquanto ele guardava uma única pedra. Compreendeu naquele momento devastador que havia desperdiçado 2 décadas da sua vida por medo de imperfeição. Quantos sorrisos sua arte poderia ter provocado? Quantas lágrimas de emoção? Quantas pessoas poderiam ter sido tocadas por suas criações? Tudo isso havia sido sacrificado no altar de uma perfeição que, na verdade, era apenas paralisia disfarçada. Naquele momento, Mateus pegou seu martelo e deu a primeira martelada na pedra. Não saiu perfeita, nem a segunda, mas pela primeira vez em 20 anos, ele estava criando novamente e descobriu que a imperfeição tinha sua própria beleza. Cada golpe tremia em suas mãos enferrujadas pelo tempo perdido, mas também carregava toda a sabedoria de quem finalmente entendeu que a ação imperfeita vale infinitamente mais que a perfeição imaginada. A obra que nasceu daquelas mãos trêmulas não foi tecnicamente perfeita, mas tinha algo que nenhuma de suas criações anteriores possuíra. Estava viva, com a urgência de quem não quer desperdiçar nem mais um dia. Quantas pedras perfeitas você tem guardado em sua vida? Quantos sonhos, projetos e relacionamentos estão empoeirados porque você espera o momento perfeito para começar? A verdade é que a perfeição pode ser a maior inimiga da realização. Às vezes, é melhor criar algo imperfeito do que não criar nada. O perfeccionismo nos sussurra mentiras sedutoras, que precisamos estar completamente prontos, que não podemos arriscar falhar, que é melhor esperar do que começar. Mas enquanto esperamos pela perfeição, a vida passa, oportunidades se vão, momentos se perdem. E você? Que pedra perfeita está, impedindo você de viver sua vida plenamente? Se esta parábola tocou seu coração, inscreva-se no canal Parábolas com Propósito, deixe seu like neste vídeo e ative o sininho. Seu apoio ajuda essas mensagens a alcançarem mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Conte nos comentários, qual é a sua pedra perfeita? Vamos nos encorajar mutuamente a dar o primeiro passo, mesmo que imperfeito.